Deus. Ele é fiel. Vamos orar, minha gente? Eu gosto de Jesus. Eu gosto muito de Jesus. Amém, Silmar. E eu ainda vou postar a live de ontem no YouTube. Eu não tive tempo. Hoje eu fui dar um jeitinho aqui em casa. De tarde tem decúria. A gente vai orar. E eu vou mandar já o convite para Rosana. Tá bom? Quem necessita de oração, eu sei que vocês já colocaram eu em minha casa. A gente já vai orar, tá bom? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus. Eu estou aqui nesse momento na tua presença, meu Jesus. Para te agradecer pela noite que passou, por mais um dia que raiou, por mais uma manhã de paz. O Senhor tem nos feito descansar em ti. Jesus, como vale a pena te servir. Como o Senhor é suficiente, como o Senhor é socorro presente, como o Senhor é misericórdia, como o Senhor é bondade, como o Senhor é amor, Jesus. Não existe palavras para descrever quem tu és. Tu és grande, tu és forte. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é provisão. Porque o Senhor ouve oração e responde de maneira imediata para provar para a gente que uns confiam em carros e outros em cavalos e falham e se decepcionam e a vitória não chega. Mas bendito aquele que faz menção no teu nome. Oh, como vale a pena dobrar os joelhos e entregar a ti, Jesus, o que nós precisamos. Oh, meu amigo fiel, meu amigo poderoso, meu amigo que é socorro presente na angústia. Como nós te agradecemos, Jesus. Eu te apresento a vida de cada uma das minhas irmãs, as que estão com alguma enfermidade, Jesus, sofrendo com dores e pedindo a ti socorro. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós somos sarados por causa das tuas pisaduras, Jesus. Jesus, se essa enfermidade, Senhor, for fisiológica, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si. E se essa enfermidade for espiritual, pelo poder que há no teu nome, a tua palavra diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do inimigo. Então desfaz, Jesus, porque forte não é quem faz, forte é quem desfaz. Forte não é quem bate o bombo, quem mexe a panela, quem prepara a oferenda, quem escolhe a encruzilhada, não. Forte não é quem roda a saia ou que ameaça e dá gargalhada, não, Jesus. Forte é o general de guerra, que quando o pé dele pisa na terra, o diabo tem que obedecer. Oh, Jesus, quando tu desce, alguma coisa acontece. Eita, Jesus, como tu és Deus que visita, como o Senhor quebra as emboscadas de Satanás, como o Senhor desfaz as armadilhas preparadas, Jesus, como o Senhor despedaça o jugo por causa do poder que há no teu sangue. E alguém vai ter que ver que foi dinheiro jogado fora, Jesus, porque não há, oh Jesus, não há encantamento que pegue nos teus escolhidos, Jesus. Não há. Oh, Espírito Santo, nos cobre, nos encoraja, nos direciona e nos enche da tua presença, porque nós precisamos e dependemos de ti. Fala conosco uma vez mais, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém, minhas meninas. Já vou chamar a Rosana aqui e ela vai ministrar. E logo em seguida eu venho aqui dar o pedacinho de João para vocês. Rosana, tu estás por aí? Cadê ela, minha gente? Dá um sinal de vida, Rosana, que é muita gente aqui para eu poder achar. Manda o convite. Eu não sei nem se ela tá. Teve um momento aqui, tá? Ela tá aqui.
Manda o convite, Rosana, nos bonequinhos rosa e azul. Fica melhor. Lembrei que algum dia... Cadê? Rosana, mulher, não tô te achando aqui. Manda o convite para participar, que aí eu aceito. É muita gente para eu conseguir achar. Eita, Jesus. Amém, Edna. Boa, isso mesmo. Cadê Rosana? Mandei e não estou conseguindo. Tá aparecendo o que pra você aí? Eu também, Silmara. Eu tô aqui querendo receber do céu. Por que será que não tá pegando, Jesus? Será que a tua conta é privada? Ah, é privada a conta de Rosana. Jesus. Tu tem que colocar ela pra ser pública. Pra ela poder pegar. Eu pedi pra te seguir, nem apareceu. Eu disse que a conta é privada. Vê aí se tu consegue. É, tirar depois. Tirem as contas. Depois vocês privam de novo. Então, enquanto Rosana resolve isso, a gente vai pra João, tá bom? Vamos pra João. Rosana vem aqui e prega depois de mim, então. Pra gente não perder tempo. A de Águida também tava assim, ela falou. João capítulo 17. Não, João capítulo 16. João capítulo 16 e o versículo 31. Jesus vai dizer assim aos seus discípulos: cadê as Bíblias de papel de vocês? Tá aí? Jesus disse: enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou. Isso, Águida. E de fato já chegou em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. João, capítulo 16, versículo 31 até o 33. Me conta, Viviane, vai no meu privado e me conta. Para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Vocês já sabem, eu já fiz uma boa introdução acerca do capítulo 16 para vocês. Só relembrando, Jesus está no caminho do Calvário, dando as últimas instruções aos seus discípulos e, de certa forma, se despedindo deles. Era aquele cenário ali da última ceia e Jesus vai dizer assim: o tempo chegou, é agora. Agora chegou a hora de acontecer tudo aquilo que eu estava dizendo a vocês que iria acontecer. E Jesus disse: vocês serão espalhados.
Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Imagina Jesus, que estava junto com os seus discípulos o tempo todo durante o seu ministério, sempre estavam juntos ali. Chegou o tempo de Jesus olhar para os seus discípulos e dizer para eles assim: chegou o tempo que vocês serão espalhados. Tem um versículo em um dos evangelhos que diz que o pastor, ele vai ser atingido e as ovelhas irão se espalhar. Foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos estavam ouvindo e antes de viver aquilo, eles não estavam entendendo muito bem, mas Jesus já estava dizendo: vocês vão seguir cada um o seu caminho. E eu ficarei mas não ficarei sozinho. Aí ele disse: e me deixará sozinho, sem a presença dele, sem a presença de nenhum de seus discípulos, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Jesus, ele é claro, ele não é um Deus de rodeios, nem de confusão, nem de dúvidas. Eu acho lindo porque a vida de Jesus nos ensina, a morte de Jesus nos ensina e a ressurreição de Jesus nos ensina, nos sustenta, nos dá vida e nos dá salvação, né? E Jesus, ele vai dizer ali nos últimos dias de vida, ele vai dizer aos seus discípulos: vai acontecer algo tão difícil que vocês vão seguir cada um para um caminho. E vocês que estão comigo agora, me fazendo companhia, logo estarão espalhados. Eu ficarei sem nenhum de vocês. Aí ele diz: ficarei sozinho, no termo de sozinho, sem vocês, discípulos. Mas logo, aí tem um ponto, e logo em seguida ele diz: mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Vamos orar assim, Genilda, em nome de Jesus. E eu acho interessante porque se Jesus é o nosso maior exemplo de fé, de prática, de obra, o que é que nós devemos fazer, por onde devemos andar, o que devemos seguir, a gente já consegue enxergar um Jesus que independe da companhia dos outros para cumprir o seu ministério. A gente enxerga um Jesus que ele diz: ainda que eu não tenha ninguém material, físico comigo, no meu último momento eu tenho a certeza de que o Pai está comigo. É Jesus ensinando para mim e para você que é muito bom estar acompanhado. E Jesus, ele preza por relacionamentos. E ele levanta pessoas para cultivar um relacionamento conosco. Jesus conta com amigos, Jesus conta com pessoas, ele tem prazer em levantar pessoas, mas existem momentos que vai ser você e ele e você. Vai ter momentos que ele vai permitir passar com os 12 e outros momentos que ele só vai levar 3 e em outros momentos é só 1. Tu entende? E vai ter momentos que é só você e ele e mais ninguém. E não significa dizer que todo mundo deixou de prestar, deixou de servir porque não te ajudou. Quando na verdade é só Jesus dizendo assim: nesse momento aqui eu quero desenvolver com você, eu e você, um nível de intimidade. Quero desenvolver com você um momento para que você me conheça. Saiba que você depende de mim, precisa de mim. É um momento de particular, não é, Alice? E aí Jesus disse assim: porque o Pai está comigo. Eu já abro um parêntese para te dizer: comece a ter certeza de que você anda com Deus. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, se eu tenho dúvidas, me faz ter certeza da tua companhia. Me faz ter certeza do teu auxílio e da tua presença na minha vida.
Porque Jesus, ele estava dizendo aos seus discípulos, o que é físico vai se espalhar. Vocês vão cada um para os seus caminhos. E ainda assim eu não vou ficar só. É Jesus dizendo para mim e para você, eu não deixo você só. Vai ter momentos que eu vou precisar tratar só com você. A Bíblia vai dizer no livro de Neemias que Neemias, quando ele ouviu a notícia de como estava Jerusalém, Judá, os muros de Jerusalém foram fendidos, as portas queimadas a fogo e estava tudo um caos, uma destruição. O povo estava em vergonha, o povo estava em desprezo, o povo estava em miséria, o povo estava em aflição. Quando Neemias se levantou, Neemias orou, ele chorou, jejuou e orou. E ele foi até o rei. Eu estou resumindo bem rápido. É uma história muito rica, mas a gente precisa chegar ao ponto principal. Ele orou, buscou respaldo espiritual, foi até o rei, conseguiu o favor do rei. Quando ele chegou em Jerusalém, a Bíblia diz, no capítulo 4, no capítulo 4, vou só abrir para ter certeza. Neemias. Capítulo 2. É no capítulo 2. Ele diz, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado no meu coração. Ele saiu, levou com ele alguns poucos homens e não contou o que Deus tinha dito para ele fazer. Chegou um determinado momento que ele desceu do seu cavalo, e eu acho isso tremendo, porque ele diz aqui, ó, os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais. Mas, então eu lhes disse, vocês sabem muito bem. E assim sucessivamente ele vai contando como foi que ele convocou o povo. Mas o que me chama a atenção é justamente essa parte. Quando ele diz que ele foi sozinho. Existiu um determinado lugar que Neemias, que estava acompanhado com vários homens que ele tinha convocado para entrar naquela missão com ele. Houve um momento que ele deixou todos eles e entrou sozinho para inspecionar o que ele precisava fazer. Vai ter momentos que você vai precisar estar a sós com Jesus. Vai ter momentos que é você e Deus e mais ninguém. E quando ele te der a direção que você precisa, e se ele te autorizar, você volta e comunica. Tu tá entendendo? Porque a nossa maior companhia continua sendo o Espírito Santo. A nossa maior certeza continua sendo a presença do amigo Espírito Santo. E Jesus vai dizer assim, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Não existe isso, Gideão também, né, Cláudia? Não existe a possibilidade de termos paz em outro lugar. Vocês vão ter paz em mim. Jesus estava dizendo, em meio às guerras, à solidão, à batalha, à escassez, à perseguição e tudo o que vocês viverem até aqui, vocês vão ter paz em mim. E aí ele chega num versículo extremamente conhecido por toda a igreja e por todo o povo. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. João 16, 31 até o 33. Tende bom ânimo. Em grego é tarseite, que significa tenha coragem. Sejam confiantes, como ele disse a Josué, né? Ele disse a Josué, seja forte e corajoso. Tenha coragem,
seja confiante. Não desanimem, mantenham o coração firme. Jesus estava dizendo assim: vai acontecer muita coisa ruim ainda, mas tenham coragem, sejam confiantes, não desanimem, não desista, não volte, não chute o balde, não largue tudo, mantenha o seu coração firme. Só que o que eu acho interessante é que antes de ele dizer a eles, animem-se, ele disse, eu estou dizendo isso a vocês para que vocês tenham paz em mim. Ele estava dizendo aos discípulos dele, e está dizendo para mim e para você, você vai conseguir ter coragem, você vai ser confiante, você não vai desanimar e você vai manter o seu coração firme se você estiver em mim. Eu estou lhe dizendo isso, estou lhe dando a receita. A receita é ter paz em mim. Se você estiver em mim, tu tá entendendo? Jesus, ele estava dizendo assim, tu pode procurar dentro do teu coração e não achar coragem, não achar ânimo, não achar alegria, não achar confiança, não achar firmeza. Mas se tu estiveres em mim, você acha. Se você estiver em mim, você tem paz. Em mim você encontra coragem, confiança, ânimo e o teu coração fica firme. Se você estiver em mim. E é muito interessante isso porque Jesus, ele não joga algo em nós como um irresponsável e vai embora, não. Se a gente se atentar, ele já estava dizendo, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ou seja, tudo que tem em mim vai para vocês. Tudo que eu tenho, vocês estando em mim, vocês também têm. A gente é que não presta atenção, né? E aí Jesus está avisando aqueles discípulos acerca de tudo aquilo. E ele diz assim, eu venci o mundo. Jesus, é porque o tempo de Jesus não é o nosso. Jesus não tinha ido para o Calvário ainda. Então, materialmente falando, a vitória do Calvário ainda não tinha acontecido. Materialmente falando, os discípulos disseram, como assim venceu o mundo? Ele está aqui, como assim venceu o mundo? Que conversa é essa, Jesus? Jesus, ele determina a tua vitória. Antes que ele se levante para lutar, ele já diz que você é vencedor. Antes que as coisas piorem, ele sabe do teu futuro e ele diz, eu já venci, se anime. Eu não sei o que é que tu estás passando hoje. E eu não sei até que ponto a tua história ainda vai piorar. Mas eu conheço um Deus que diz assim, se anima, eu venci. Eu venci o mundo. É o Kairos. É o Deus que não depende do meu Cronos, que é o meu tempo. O Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. É ele dizendo assim, Glória, isso aqui é o teu Cronos. Isso aqui é o teu Cronos. É o teu tempo. Isso aqui é a tua visão. Isso aqui é a tua limitação. Isso aqui é o meu tempo. Tu entende? Estás conseguindo entender? Glória, tu estás aqui. Tu estás aqui dentro. E eu estou aqui. Eu vejo daqui, do meu tempo, o começo, o meio e o final do teu tempo. E quando eu te digo, se anima porque eu venci, significa dizer que eu já vi o teu final. Significa dizer que eu já sei o que vai acontecer amanhã. E é Jesus dizendo para alguém, se anime, se levante, eu já venci. Eu venci. Mas eu acho lindo um Jesus que lá em Mateus, abre aí Mateus, folheia a tua Bíblia de papel. Mateus capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer assim, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombarias e perseguições. E quando
outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Era Jesus dizendo assim: isso aqui é o combo das aflições que vocês vão passar. Eu não vou enganar vocês, eu não engano vocês. É o louvor que a gente louvou a princípio, que ele diz: eu não menti para você. Eu não menti para você quando eu disse que eu te levantaria nessa terra. Eu não menti para você quando eu disse que eu lhe daria paciência. Eu não menti para você quando eu disse que iria lhe honrar. O problema é que você não considerou o fato das aflições que eu já tinha dito. Isso aqui é um combo de aflição. E ele diz assim: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombarias e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Zombaria, perseguição e calúnia. E Jesus começa a frase dizendo: felizes são vocês. Como assim, Jesus? O Senhor está dizendo que a gente é feliz com zombaria, perseguição e calúnia? Aí ele diz assim: por minha causa. Felizes são vocês quando por minha causa. Tu consegue entender o que é que Jesus está falando contigo? Ele começa a frase dizendo assim: felizes são vocês. Eles estão dizendo assim: tu precisa começar a enxergar essa dor como privilégio. Feliz é você quando for perseguido por minha causa. Eu vou lhe explicar o porquê. Feliz é você quando for zombado por minha causa, porque carrega o meu nome e senta na minha mesa. Feliz é você. E ele diz assim: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Tem promessa maior do que essa? Jesus reservou essa semana em especial para lembrar para a gente que existe um céu esperando a gente. Ele diz: e lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Zombaria, perseguição e calúnia. E recompensa. Jesus está dizendo para a gente assim: privilégio. Comece a enxergar como privilégio. Porque independente do que tu estás vivendo hoje, feliz é você. Coloque a mão no seu coração. Repete para a tua alma entender. Repete 3 vezes. Porque a tua alma precisa entender, teu espírito precisa ouvir. E o mundo espiritual precisa entender. Coloca a mão no teu coração e repete comigo: feliz sou eu por causa de Cristo. De novo. Feliz sou eu por causa de Cristo. De novo. Feliz sou eu por causa de Cristo. E aí tu vai abrir lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. E o versículo 7. Jesus tinha avisado aos seus discípulos que eles eram felizes pelas aflições, né? Ele estava dizendo aos seus discípulos que os seus discípulos tivessem paz nele. Ele estava dizendo aos seus discípulos: eu venci o mundo. Ele estava dizendo aos seus discípulos que não seria fácil, mas que ele estaria. Aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós acabamos de falar sobre recompensa para zombaria, perseguição e calúnia por causa de Cristo. E foi, Eveline, oh glória! E ele está dizendo: ao vitorioso. Não é a quem desiste, não. É quem persiste, é quem continua. Vai sofrendo, vai gemendo, vai chorando, mas vai. Ele diz: ao vitorioso eu darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. No versículo 10, a parte B. O versículo 10 inteiro e a parte B eu grifei. Diz assim: não tenha medo,
do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Ele estava dizendo isso para a igreja de Esmirna. E nós podemos aplicar isso na nossa vida, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Então, ele diz assim: o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. Jesus estava falando para Esmirna, mas Jesus também está falando para nós. Vocês vão achar que o diabo não vai perseguir vocês, que o diabo não vai tentar prender vocês, não vai tentar afligir vocês. Aí, depois do ponto, ele vem com a chave. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. É Jesus dizendo para mim e para você nesta quinta-feira: nada do que possa acontecer com você aqui se compara com o que eu tenho preparado para quem não desiste. Quem uma mão no arado já pôs, constante precisa ser. Jesus não quer filhos empolgados. Jesus quer filhos comprometidos. É quem fica independente do volume da água. É quem fica independente das lutas e das barreiras. Ah, Glória, porque quando eu aceitei Jesus, parece que as lutas triplicaram. Claro! Claro que sim, Satanás ia mexer em você, porque se você já era dele. A questão é que ele não quer perder o súdito dele, aí ele vai lá querer atribular você. A questão é essa. Por isso que tu não pode ter medo de voltar, não. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Ou seja, fique. Aceitou Jesus? Começou a luta? Permaneça. Dobre a oração. Esse é o tempo da experiência. É o tempo que Satanás está bramando como leão e eu estou dizendo assim: não saio. Não saio. Permaneço aqui. Tu entende? Até que ele veja que não vale a pena. Até que ele tente vir por outro lugar e mude a estratégia para que eu possa resistir e vencer de novo. Mas a gente não sai, não. Porque a Bíblia diz que para aqueles que perseverarem até o fim, nos espera uma coroa de glória. Um corpo glorificado. Teu nome escrito no livro da vida, o rio da vida, a árvore da vida. Não vai experimentar a segunda morte. Por quê? Porque Deus tem para você coroa de vida eterna. Jesus tem reservado para nós uma eternidade com Ele, enquanto o mundo vai estar sofrendo. Aqueles que foram confiados a Jesus não se perderão e terão coroa de vida eterna. Por isso que ele diz: felizes são vocês. Vocês não fazem ideia de quão felizes são. Vocês não fazem ideia de quão privilegiados são. Porque eu fui pessoalmente preparar um lugar para vocês e eu sei que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo, ele disse isso sofrendo uma dor absurda de tantas perseguições, de tanta coisa que ele viveu enquanto exercia o ministério. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso e ele viu coisas inefáveis que não é lícito falar. Porque se ele falasse, ele poderia se gloriar pela excelência das revelações. E por isso ele recebeu um espinho na carne. O mesmo apóstolo Paulo tem autoridade para dizer que as aflições desse tempo presente não se comparam em nada com a glória que há de ser revelada. Tu tá entendendo? João viu. E quando ele viu, ele disse: o que tá preparado lá, tu não tem noção, não. O que ele preparou para nós não está escrito nas estrelas. O que ele preparou para nós foge da tua mentalidade. É por isso que Jesus está dizendo: permaneça na posição,
Não saia não, tá acabando, tem um céu preparado para você. Eu não sei como tu vivesse até hoje. Eu não sei onde estava o teu coração até hoje, mas eu profetizo que a partir de hoje o teu maior desejo vai ser o céu. Ver Jesus, encontrar com Jesus e subir com Ele. Porque as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém, minhas meninas? Rosana, deu certo, Rosana? Será que deu certo? Jesus é bom, né? Vou convidar aqui agora. Convite enviado, Rosana. Será que pega? Eu fiz, acabei de fazer o convite aqui. Rosana, vou fazer de novo. Olha aí. Convite enviado. Tô esperando você aceitar. Apareceu aí? Apareceu, Rosana, alguma coisa aí pra você? Aqui tá solicitado. O convite não apareceu. Oh, Jesus, que processo. Tu consegue mandar não pra mim? Solicita, aperta no botãozinho pra participar que eu te aceito aqui. Tem um bonequinho rosa e um azul. Não é, Alex? Alex dizendo, ajuda a igreja, Jesus. É isso mesmo, ajuda a igreja, Jesus. E aí? Ah, ela disse que acha que é a internet. Então, Rosana, a gente deixa a tua participação para a próxima semana, tá bom? Com mais calma, quando você estiver no lugar que a internet esteja pegando. Eu acho que é isso. Então, a gente deixa para a semana que vem. E por hoje é só, minhas meninas. Que essa palavra dê fruto no nosso coração e que a gente não esqueça que o maior, o penhor da nossa vitória é a salvação. A maior das promessas é o céu. E a gente não pode querer desfrutar mais das coisas desse mundo do que o que está preparado para nós no céu. Tá bom, minhas meninas? A gente vai orar e encerrar. A live de ontem e a de hoje vai para o YouTube. Em nome de Jesus, hoje ainda as duas serão postadas no YouTube. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, eu estou aqui para te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Aquece o nosso coração de maneira tal, Senhor, para que nós possamos desfrutar da tua boa, perfeita e agradável vontade. Não existe nada de bom em nós, mas no Senhor há. A gente só consegue ter paz em Ti, Jesus. A gente só consegue ter vida e saúde em Ti. Alegria somente em Ti. Nos cobre com Teu sangue. Tenha misericórdia da nossa vida. Cobre a minha casa, o meu marido, o meu casamento, a vida das minhas irmãs, o casamento delas, a família. Todos que carregam o nome dela, Jesus, vencido e sem força, está Satanás e todo o seu exército. Que o Senhor possa visitar as minhas irmãs hoje com cura, com libertação, com graça, com ousadia. Oh, Jesus, com ânimo do céu, para que elas possam se levantar. Porque o Senhor já decretou vitória para cada uma que está aqui apresentando as suas causas a Ti. É tudo que eu te peço. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estende tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.
Beijo, minhas meninas. Até amanhã de meio-dia. Em nome de Jesus. E a live de hoje e a de ontem vai pro YouTube ainda hoje de tarde. Vou baixar logo pra postar pra vocês. Amo vocês. E até amanhã de meio-dia.